Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. A palavra que cura, que salva, que perdoa, que liberta e que nos coloca de pé. Continuemos aqui a nossa leitura bíblica. Nós lemos agora capítulo 9. Estamos em Gênesis capítulo 9. Estamos numa leitura bem tranquila, confortável. Estamos em Gênesis capítulo 9. Agora nós vamos ler, e nós paramos em Mateus, lemos Mateus 4. Agora nós vamos dar continuidade. E vamos ler Mateus capítulo de número 5. Amém? Eu quero compartilhar algo com os irmãos antes de fazer apenas essa leitura, o capítulo 5. Amém? Eu quero... Porque como nós estamos lendo, fazendo uma leitura aleatória, lendo o Antigo, lendo o Novo, quando nós falamos de Evangelho, nós sabemos que o G no grego, porque a língua oficial, a língua, ela foi escrita, nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego. Foi escrito em grego. E no grego, o G não tem som de G, tem som de Q. Por exemplo, nós pronunciamos Getsemane, mas no grego a pronúncia é Getsemane. Então o G tem som de Q. Amém? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Deixa eu aumentar o fundinho aqui. Foi escrito em grego. Amém? Porém, o que significa a palavra evangelho? Eu quero ler aqui, nós paramos em Mateus, lemos 4, antes de eu iniciar esta leitura, porque que nem nós já falamos, Mateus, o evangelho do rei, Marcos, o evangelho do servo, Lucas, o evangelho do filho do homem, o homem perfeito, João, o evangelho do filho de Deus, o verbo, Jesus é eterno, Jesus é Deus, o Deus que se fez carne, o Deus conosco, Emanuel. Atos, o evangelho do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Então, nós podemos ver que a palavra evangelho, o que significa a palavra evangelho? Nós sabemos que significa boas novas, boas notícias, ok? O próprio Jesus, ele fala, quando ele iniciou o seu ministério, quando João estava no cárcere, ali ele manda os discípulos perguntarem para Jesus se ele é o Messias. Ele fala assim, vai, volta e fala para João Batista que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. E aos pobres é anunciado as boas novas. Então, evangelho significa boas novas, boas notícias. Amém? Mas da onde vem esse conceito de evangelho? Olha que interessante. Aqui. A palavra evangelho, ela tem um conceito da época que eu quero... Deixa eu achar aqui. A palavra evangelho. Vamos ver se eu acho aqui. A palavra evangelho, os imperadores, eu não estou achando aqui, mas os imperadores eram boas novas acerca dos imperadores, do imperador. Aqui achei. Então qual que é a origem do evangelho? Então, o evangelho, que nem eu falei aqui, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Era a língua universal da época. E é uma palavra grega que quer dizer boas novas.
Ó, essa palavra evangelho já era conhecida no mundo greco-romano. E por que greco-romano? Quando Jesus nasceu, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. E Roma havia adotado a cultura grega. Por isso falamos o mundo greco-romano. Amém? E evangelho era uma palavra bem conhecida no mundo greco-romano. Servia para anunciar os feitos e as vitórias dos imperadores. Eu vou repetir. O evangelho servia para anunciar, eram as boas novas a respeito das vitórias dos imperadores. Eram as boas novas a respeito dos feitos dos imperadores, do imperador. Então eles criavam supostos prodígios realizados pelos imperadores romanos, para que o povo acreditasse que o imperador era divino e era um Deus. Esse era o conceito de evangelho. Que essa divindade, né, o imperador, tanto que Jesus falou, não, dai a Deus a adoração a Deus, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E um dos motivos que João foi lançado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus foi porque ele não prestou adoração a Domiciano, que queria ser adorado. Não. Então, os imperadores, queriam ser adorados, reverenciados. Então eram notícias. Então eles criavam supostos feitos, prodígios realizados pelos imperadores romanos para que o povo acreditasse que o imperador era divino e era um Deus. E esse era o conceito de evangelho, que essa divindade, o imperador, que eles se consideravam divino, estava trabalhando em favor da humanidade. Então por isso que eles criavam esses supostos prodígios realizados pelos imperadores. Ó. Então eram notícias que eram levadas pelo povo. Então eram notícias que eram levadas para o povo. Eram notícias que eram levadas para o povo dos atos do imperador romano. E isso provavelmente começou com Augusto, o primeiro imperador romano, na época de Jesus, quando ele nasceu. Certo? Então se criou esse costume de as pessoas levar... Com licença. Das pessoas levarem para o povo as boas novas do evangelho a respeito dos atos das grandes vitórias do imperador e misturado com a realização de supostos milagres. Então o povo, era levado para o povo. Então criou esse costume de as pessoas levar as boas novas do evangelho, eram levadas essas boas novas para o povo, para o evangelho, das vitórias dos imperadores, do imperador, dos atos, da vitória do imperador, misturado com a realização de supostos milagres. Porque o primeiro imperador recebeu o nome de Augusto, que Augusto quer dizer divino. Certo? É por isso que Jesus chama a sua mensagem de evangelho. É o rei que vem anunciar a sua mensagem de salvação. E essa mensagem é acompanhada com sinais e maravilhas. Eu vou repetir. Então Jesus ele usa o costume da época de evangelho. Então é por isso que Jesus chama a sua mensagem de evangelho. É o rei que vem anunciar a sua mensagem de salvação. E essa mensagem é acompanhada com sinais, prodígios e maravilhas. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Amém? Então eu queria falar acerca dessa questão do evangelho, porque nós estamos lendo, o evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Amém? Vamos lá então. Vamos iniciar a nossa leitura, Mateus capítulo de número 5.
Nós já lemos Mateus capítulo 1, Mateus inicia com a genealogia, né? Com a genealogia de Jesus Cristo, e a genealogia de Mateus vai até Abraão, a de Lucas já vai até Adão. Porque o propósito foi diferente também. De Mateus era mostrar, provar para os judeus que Jesus é o Messias, que era o Messias profetizado no Antigo Testamento pelos profetas. Então ele mostra que Jesus, ele tem o direito legal do trono de Davi, que é o Messias, que é o rei. Então ele traz essa descendência. A genealogia de Jesus Cristo em Mateus vai até Abraão. Vai até Abraão. Falamos também que o Espírito Santo preparou o ambiente, né, para que Cristo nascesse e não fosse afetado pelo pecado de Adão. Ok? E Maria foi apenas a hospedeira. Falamos que os magos vão adorar, eles levam 3 presentes, ouro, incenso e mirra, e também tem a ver com os 3 ofícios de Jesus Cristo, né? O ofício de rei, ofício de profeta e ofício de sumo sacerdote. Ele é rei, profeta e sumo sacerdote. Amém? Mateus capítulo 4, Jesus é tentado, ele vence a tentação com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Agora, no capítulo de número 5, o sermão da montanha. Amém? E aqui Jesus, então vamos ler. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava. Diz, tem que abrir a boca agora, né? O salmista fala: fui eu que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca que eu vou te encher. É claro que o Egito tipifica o mundo, mas Jesus também foi, né? Lembra quando ele nasceu? Que Herodes quis matar o menino, ele vai para o Egito. Olha que interessante, ele teve que fugir para o Egito, né? Mas olha a providência de Deus, com os presentes que era muito caro naquela época, ouro, incenso e mirra, foi o que fez com que custearam, né? Foi custeada a viagem de Jesus pelos ouros, pelos presentes que eles receberam do mago. Olha que interessante. Entendeu? Então Deus vai custear os seus sonhos. Então, fui eu que te tirei da terra do Egito, agora ele está abrindo a boca, que eu vou encher. E Deus enche. Abre a boca. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha o que é a dispensação da graça. Isso é a dispensação da graça. A ética cristã. Isso que nós estamos lendo aqui, o Sermão do Monte, tem a ver com a ética cristã. Isso é ética cristã. Essa é a ética cristã. Olha só. Vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus está dizendo aqui que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, aqui quero fazer um comentário em cima disso que Jesus disse, que se o sal perder
o sabor. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Então, se perder o sabor, para nada mais presta. Então, não perca a propriedade, certo? Não perca a propriedade, seja sal. Deus te chamou. Amém? Então, não perca a propriedade, seja sal. Então, se o sal perder a sua propriedade, ficar insípido, nada mais presta, ou não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha só, então não perca a sua propriedade, seja sal. Vamos lá. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Então, Deus te chamou para brilhar. Eu vou repetir. Deus te chamou para brilhar. Olha só. Certo? Mas a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele e para ele. Amém? Então, Deus te chamou para brilhar, fazer 2 comentários. Você é sal, não perca o seu valor. Não perca a propriedade. Não, seja sal. Deus te chamou para brilhar num mundo de trevas. Porque não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Certo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu, amado. Olha só. Então, através das nossas obras, nós vamos influenciar as pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com as nossas obras do que com as nossas palavras. Nós precisamos ser um sermão ambulante. Não tem um sermão? A gente vai falar... Sermão não. Aí eu vou fazer um sermão. Vou preparar um sermão. Vou preparar um esboço, melhor. Vou preparar um esboço. Então, seja um esboço ambulante. Seja um sermão ambulante. Seja um esboço ambulante. Porque as pessoas estão preocupadas, estão observando as nossas obras. E quando as pessoas olham, observam as nossas obras, elas vão glorificar a Deus. Assim resplandeça a vossa luz. E como resplandecem a luz? Através das nossas obras. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então nós precisamos influenciar, amado. Amém? Certo? Então, recapitulando aqui, nesse trecho que nós lemos aqui. Os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Sal, não perca a sua propriedade, não perca o seu valor, seja sal. Correto? Não perca o seu valor. Primeiro, não perca o seu valor, não perca a sua propriedade e seja sal. Certo? Depois, mais um ponto aqui. Vós sois luz. Deus te chamou para brilhar, mas a glória tem endereço certo. A glória é de Deus. Amém? Deus te chamou para brilhar, mas a glória é dele. Deus te chamou para brilhar, mas a glória é dele. Isaías 42:8 também tá lá. Bora. 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha que interessante aqui, Porém, aquele que os cumprir primeiro, que não adianta nada. É hipocrisia isso. Você tem até aquele ditado que o pessoal fala aí, né? Esse provérbio, como é? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não. Na ética do reino de Deus não é assim, amado.
Nós temos que fazer o que a gente prega. Nós temos que viver o que a gente prega. Porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Então, grande no reino de Deus é aquele que cumpre e ensina. Olha só, que faz, que vive o que prega, que vive o que ensina. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito dos antigos? Não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer, o problema é no coração aqui. Jesus está falando, o problema é no coração, no interior do homem. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho, aqui ele faz uma aplicação, uma tipologia, uma analogia. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, não é literal, te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Olha só. Comete adultério. Outro assim ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurará pela tua cabeça, porque não pode tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Mas, se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa é a ética de Cristo. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Eu vou repetir. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então esse é o nosso alvo, a perfeição. Amém? Então, nós lemos aqui também Mateus capítulo 5, ok? Mateus capítulo 5, e no capítulo 5 fala do Sermão do Monte, fala da ética do reino de Deus, né? A dispensação da graça. Isso é graça, olha só. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face, oferece também a outra. Então nós vivemos na dispensação da graça. E o que me chamou a atenção aqui no capítulo 5, 6 e 7, Jesus, ele trata mais o interior do homem. Então, a graça é que muda o interior. Então, a graça veio para mudar o interior. Então, a graça, ela pode te levar para o céu, como também te condenar ao inferno. Então, nós podemos ver como, na época que Jesus veio, na dispensação da lei, os fariseus, os saduceus, nós podemos ver que era muita aparência e pouca essência. Eu vou repetir, muita aparência e pouca essência. Jesus ensinou que aqui o problema não é o exterior, mas é o interior. Então, o problema é lá dentro. Então, muita aparência e pouca essência. Nós vamos ver isso depois no capítulo 6. Amém? Então, nós vamos orar agradecendo a Deus. Então, paramos aqui no capítulo 5. Então, depois, na próxima leitura, nós vamos ler. Próxima leitura. Próxima leitura. Vou até deixar marcado aqui, ó. Próxima leitura, Mateus 6. Amém? Mateus 6 e Gênesis 10. Próxima leitura. Ou até mais. Mas nós vamos continuar aqui. Ok? Mateus 6 e Gênesis 10. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por esta leitura, por este comentário que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Obrigado por tudo. Abençoa meus irmãos, meu Pai, da graça, da força, da sabedoria. Nos ensina, meu Pai, a resistir ao mal. Nos ensina, meu Pai, nos dá força, nos dá graça para ser sal da terra, para não perder a propriedade, para não perder o nosso valor, para brilhar nas trevas, meu Pai. Mas a glória tem endereço certo, e a glória é de Deus, meu Pai. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eu te agradeço em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.